Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado da tela, você que está chegando para o episódio de número 20 do novo Só Joga em Casa. Rapaz, está passando rápido, cada vez mais rápido, e nesta quinta-feira, dia 9 de outubro, uma quinta-feira um pouquinho de frio aqui no Rio de Janeiro, né? Como a previsão já vinha dizendo. E aí no final de semana também não vai ter sol. Logo no final de semana que eu folgo, vai ter sol só no domingo. Mas enfim, a gente tem que viver e sobreviver, eu diria, aqui no Rio de Janeiro com esse friozinho que está fazendo. Não estamos habituados com isso. E acredito que Conrado Santana concorde comigo, não gostamos desse friozinho que faz no Rio de Janeiro. Não combina com a nossa cidade, né, Conrado? Pelo amor de Deus, né? Nem um pouco. Muito bom dia, Bigode. Bom dia a todos. A galera sempre junto aqui com a gente, não Só Joga em Casa. 20 é rapidinho, pouco ainda, vão ser muito mais. Tomara. E cada vez melhor e que o sol volte para o Rio de Janeiro logo. Volte logo, pelo amor de Deus, a gente está precisando dele. Você que está aqui chegando no chat também, deixa a sua mensagem, não deixa de participar com a gente, não. Diz para a gente, está indo para onde, está fazendo o quê? Já acordou? Já está indo para o trabalho, está indo para a academia, está indo só fazer aquele teu treinozinho ali na beira da praia, na orla, você que gosta também, manda sua mensagem, participa com a gente, porque é um programa muito especial e a gente precisa também da ajuda de vocês. Hoje falaremos muito sobre o jogo do Fluminense, que vacilou, poderia ter saído lá de São Paulo, lá de Mirassol, com pelo menos um pontinho. A gente vai se aprofundar muito nisso, porque até mesmo no segundo gol sofrido pelo Fluminense, Freitas falha 2 vezes, poderia ter zerado, poderia ter tirado o problema, mas fato é que o Fluminense foi derrotado e agora ficou um pouquinho mais distante ali do G4, do G6 nem tanto, mas o G4 agora fica um pouco mais afastado, mas nada que também daqui a algumas rodadas o Fluminense não possa recuperar. Vamos falar muito também de seleção brasileira, porque amanhã tem amistoso contra a Coreia do Sul, jogo que vai ser lá em Seul, inclusive a seleção já está por lá. O Ancelotti já esboçou o time titular, com poucas mudanças, ou quase nenhuma, em relação às últimas escalações que ele vem colocando na seleção brasileira. E vamos falar também da postagem de Vinícius Júnior, né, com relação a Virgínia. Mentira, tô brincando, Conrado, calma. Você deve ter visto aí, a galera que tá aí no chat também, você que tá só acompanhando a nossa live, não mandou mensagem, já deve ter visto a postagem que ele fez, um tanto quanto constrangedora, mas pelo menos foi ele que fez agora, pela primeira vez ele se posicionou, e eu acho que foi pela última vez também, porque parece que o negócio... É muito estranho alguém ter que ir na rede social pública, postar um stories para supostamente pedir uma desculpa para uma mulher que você vacilou. Pede desculpa para ela, meu amigo. O que eu tenho a ver com isso? Mas é uma loucura que a vida de hoje em dia tem a ver com isso, né? Como ele é a figura pública, a mulher tem sei lá quantos milhões de seguidores, o cara tem que ir lá se explicar, né? Pô, loucura. Cara, e olha que eles não estavam nem namorando. Imagina se estivesse namorando. Como é que não seria esse pedido de desculpa? Mas, enfim, a gente torce para que Vinícius Júnior esteja focado na seleção brasileira, que é um lugar que, como o Conrado já disse aqui também no nosso programa, ele, infelizmente, ainda não conseguiu desabrochar como já desabrochou lá no Real Madrid. Então, que ele tenha a cabeça no lugar para esse jogo contra a Coreia, quem sabe ele marcar mais um golzinho pela seleção brasileira. Vamos falar também, é claro, de Flamengo, dar uma passadinha no Flamengo, o que tem de novidade. E a gente, mais uma vez, repetindo, conto com a ajuda de vocês participando aqui no chat, mandando a sua mensagem, interagindo conosco para a gente fazer esse Só Joga em Casa. Vini Show, Sombra, bom dia, meu irmão, tudo bem com você? Tá vivo? Tá preparado para o que vem pela frente? Eu sei que você terá dias intensos, hein, amigo? Aí, tá bom dia, rapaziada. Intensos, mas a gente tá aqui, né? Trabalho é trabalho, não tem jeito. Bom dia, galera do chat. Vamos que vamos, mais uma livezinha. Depois vamos para a festa, né? Não tem jeito. É isso, meu amigo. Aproveite muito lá. Mas antes temos essa última etapa aqui. E já vamos começar com esse jogo entre Fluminense e Mirassol e Fluminense, né? Que fez com que o Fluminense ficasse fora, se mantesse fora do G6, perdeu a oportunidade até mesmo de pular para o G4 se ganhasse o jogo. Mas, Conrado, um jogo que, assim, eu acho que a gente tem coisas boas para falar pelo lado do Fluminense, né? Se a gente for analisar pela ótica do time aqui do Rio.
mas a gente também tem a questão envolvendo o Mirassol, que eu não sei, mas às vezes que eu vejo o Mirassol parece ser um time meio traiçoeiro, que parece que tá ali, mas não tá fazendo muita força, tá sofrendo, aí toma um gol, parece que as coisas não vão para frente, mas é um time que não perde tanto a organização assim durante os 90 minutos, consegue se manter organizado, e conseguiu vencer um jogo que parecia estar mais para o Fluminense, mas aí aproveitou as oportunidades. E agora o Mirassol volta ao G4. Vini Show, antes do Conrado falar, só coloca a tabela aí já, que aí o Conrado vai falando enquanto você vai colocando a tabela para a galera já poder ver como ficou depois desse jogo do Mirassol e Fluminense. E também ontem tivemos a vitória do Atlético Mineiro em cima do Sport 3-1 lá na Arena MRV. Conrado Santana, bom dia novamente, meu irmão. Bom dia. É isso, G4 pro Mirassol, cara, impressionante, tá com 6 pontos a menos que o Cruzeiro, todo poderoso, que gastou pra caramba e tá aí sonhando com o título, né? Impressionante a posição na tabela do Mirassol e a campanha. Eu acho que a forma que você descreveu é perfeita, né? Quando você falou que é um time que não se desorganiza muito, né? Então é isso, é um time organizado em todos os momentos do jogo, mesmo em momentos ruins. É um time que não se desespera. Tomei um gol de um time grande, agora acabou, vou de qualquer forma. Não, é um time que você sente que durante o jogo vai fazendo o que foi treinado, vai fazendo o que o técnico pediu, toca a bola na hora certa, enfim. Então, acho que essa palavra mostra bem o que é o campeonato do Mirassol, né? Organização, né? Confiança no que foi treinado, tanto na hora de atacar quanto na hora de se defender, né? E consegue ir buscar um grande resultado, mais um, a gente falou no programa de ontem, né? O time que está invicto em casa, não perdeu ainda, consegue mais uma vitória jogando no Maion. E, cara, ainda tem um outro porém. O Mirassol, ele tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com esses 2 gols, só atrás do Flamengo, se eu não estou enganado. Eu ouvi isso na transmissão também durante o jogo ontem. Além de não ter perdido em casa junto com o Flamengo, são as 2 únicas equipes que não perderam jogando dentro de seus domínios. Então, isso mostra a força do Mirassol. E aquilo que eu falei... 44 gols, o Flamengo tem 50, Mirassol 44, e aí o Palmeiras com 42. É isso aí, ou seja, temos aí o Mirassol sendo o segundo time com um ataque mais positivo dentro dos 20 da Série A. A gente tá falando do time que chegou da Série B, gente. É um pouco assustador, assim, para quem vê a performance do time do Mirassol. Não é nem só os resultados, né, Conrado? Mas é a forma com que o time joga. E, assim, 46 pontos, podemos dizer que já rebaixamento já ficou para trás, né? Vai pelo menos para a Sul-Americana. Com certeza, com certeza. E brigando forte para ir para a Libertadores. E aí, o que para mim chama muita atenção do Mirassol, cara, é um time basicamente de jogadores da Série B ainda. O Danielzinho tá lá há muito tempo, tô com a escalação aqui, tá? Danielzinho tá lá há muito tempo, Neto Moura tá lá há muito tempo, Gabriel tá lá há muito tempo, mesmo os outros que foram contratados, o Alisson é jogador, eu fiz vários jogos dele na Série B, Vila Nova, o Renato, o Christian Renato estava jogando até Série C, depois foi para a Série B, Guilherme Marques, Daniel Borges, por América, várias vezes, já jogou Série A também, já jogou, mas muito mais Série B, principalmente quando foi destaque, o João Vitor, desde quando o Vitória estava na Série B, depois, enfim, o próprio Mirassol, o Gemes, vários anos de Série B. Bom zagueiro, o Walter, tá bem, né, tá confiante com a bola ali pelo lado esquerdo. Zagueiro. Então contratou o Walter, experiente para o gol, e o Reinaldo. Até contratou outros, né? O David Braz lá no começo, mas enfim, o time basicamente que joga são jogadores que estão acostumados mais até com a Série B, o que mostra mais ainda que é um trabalho de organização, um trabalho a longo prazo, de característica de jogador, e valoriza mais o trabalho da comissão técnica, né? Então, um trabalho realmente forte do Guanais, sem grandes investimentos, cara. Não foi que, tô na Série A, agora vou trazer um medalhão aqui, um medalhão ali. Não, vê quem entrou aqui, eu tô pegando também, ó, Negueba, que fez o gol, inclusive. Fez o gol. Carlos Eduardo jogou Série A, mas assim, entrou no segundo tempo, mas vinha jogando Série B também algumas vezes, Shailo, enfim. Não é um time de jogadores habituados à Série A, mas o trabalho é bem feito e um conjunto também, né? Muitos desses jogando há muito tempo, isso acho que facilita realmente, só elogiar mesmo o Mirassol, que vem fazendo há anos, né? Não só nessa temporada. É verdade. Acho que foi 2020, acho 20 ou 21, Conrado, que estava na Série D. Porque eu vi uma coisa dessa recentemente, que foi subindo, assim, de uma não maneira... lembro se foi 20 ou 19, mas eu confirmo aqui para você, rápido.
2020 estava na Série D. Aí, ó. 2020. Olha aí, gente, a gente tá falando de 5 anos atrás, cara. Tava na 4ª divisão do futebol brasileiro e hoje tá no G4. Então, assim... Aí ganhou a Série B em 2022, a Série C em 2022, e aí ficou 2 aninhos na Série B e subiu na segunda colocação na última temporada, só atrás do Santos. Porra, é assim, fantástico, cara. Parabéns a todos responsáveis pela campanha do Mirassol e parabéns a todos também responsáveis pelo gramado do Mirassol, que eu ainda não vi nessa edição do Campeonato Brasileiro da Série A um jogo em que o gramado não estivesse em boas condições. Ontem, mais uma vez, um gramado em perfeitas condições. É um tapa na cara dos demais clubes, a forma com que o Mirassol consegue manter aquele gramado em ótimas condições, que favorece muito o jogo, né, Conrado? Não tem jeito. Com certeza, é só querer, eu já falei isso. As desculpas que os dirigentes dão, desde CBF, federações e principalmente dos clubes, não acreditem. Eles vão falar que tem muito jogo, eles vão falar do clima, eles vão arrumar desculpa. A questão é, eles não querem gastar com isso. Eles consideram um gasto supérfluo. Eles estão completamente errados. Então, acho que tinha que vir de cima da CBF, de exigir isso. Inclusive, podia até ajudar financeiramente com uma parte. Concordo. Tem dinheiro para isso. Mas, enfim, o campeonato Série A do Campeonato Brasileiro tinha que ser só tapete. A gente viu agora, por exemplo, o Vasco ganhando do Vitória. Cara, e às vezes o gramado de São Januário tá até bom para jogar, viu? Mas, cara, imagina aquela imagem chegando lá fora. Nossa. Quem vai assistir... Aquilo é terrível, um monte de marca, cada gramado de uma cor, aquilo é feio, cara. É feio de acompanhar. Isso faz parte de vender o produto. Eu sei que vai ter gente aí, às vezes alguém vai falar no chat aí, mas não tem que estar feio. Cara, tem que estar bonito. Claro que tem que estar, para vender o seu produto, cara. Você vai lá ver a 2ª divisão do campeonato inglês, não é só tapete. Você vai ver a 3ª divisão, é só tapete. Então, pô, fica feio quando você vê gramado ruim, iluminação ruim em estádios, enfim, isso tudo faz diferença. A Premier League é top, porque tem dinheiro, também, que traz muitos grandes jogadores, também. Mas, meu amigo, eles envelopam bonitinho o produto deles para entregar. Bonitinho. E, às vezes, tem muito jogador lá que é até superestimado, porque lá tudo é mais fácil, tudo é mais bonito, até o replay lá é melhor, né? Então, isso ajuda, né? Você vender seu produto. A gente tem que aprender muito com isso. Eu concordo com você plenamente. Eu acho que, esteticamente, muitos gramados aqui no Brasil são bem feios. O do Palmeiras... Porra, pelo amor de Deus, parece que você tá vendo um jogo de futsal. Parece que você tá vendo naquele society tradicional que a gente joga pelada. Mas, enfim. Agora, mais na visão do Fluminense, Conrado, a gente vai falar aqui, eu tô vendo o pessoal falar do lance do gol que foi anulado, mas, assim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o que você achou do Fluminense como um todo, que hoje talvez tenha sido... Tudo bem que o recorte ainda é muito pequeno, né? A gente sabe disso, mas um jogo em que o Fluminense oscilou mais desde que chegou o Zubeldia, né? Teve bons momentos até no jogo, mas quando precisou definir as jogadas, não teve capacidade, né? Já era esperado, né? Uma hora ia dar uma oscilada. Eu acho que tem muito a ver com o elenco. Por exemplo, hoje não jogou o Serna, já cai um pouco ali, já perde um pouco ali do lado esquerdo, apesar do Keno ter feito uma grande jogada ali no começo, mas cai, e cai inclusive a substituição, em vez do Keno entrar na reta final, ele que é um cara mais veterano contra uma zaga cansada, ele já estava desde o começo. Aí o John Kennedy hoje foi titular, né? A gente debateu isso ontem também, se ia ser o John Kennedy ou o Cano. Foi o John Kennedy, não jogou tão bem, mas o Cano entrou também, não foi bem. Então a gente vê que a questão das substituições acaba pegando um pouquinho, né? E o Lúcio Costa acabou cansando, fez mais um bom jogo, na minha opinião. Mais um bom jogo. Pode não ter sido do mesmo nível, mas você vê em vários momentos jogadas diferentes que ele consegue fazer, né? O gol que foi anulado, independente do que aconteceu antes, a gente vai debater daqui a pouco, vai mostrar a imagem. Um golaço, né? De craque, o cara já chega naquela bola mais esticada, já pensando que o goleiro vai vir babando e já cava assim, com o pé direito. É muito bonito, qualidade, né, cara? Absurda, né? Qualidade absurda. Então, quando ele sai, já cai um pouquinho o nível, né? Então, o Fluminense acho que acabou tendo um jogo abaixo, tem muito mérito do adversário, que a gente já falou, mas eu acho que é essa questão, né, do elenco, que não tá tão forte assim quando você sai um pouquinho dos 11 principais ali que o Zubeldia vem escalando. Antes da gente falar do lance polêmico, eu quero trazer uma outra situação rapidinha em relação ao segundo gol do Mirassol, Conrado, porque é um gol que acontece já na reta final do jogo, um gol em que o Freitas tem duas possibilidades de zerar, e aí ele toma uma outra decisão, que também faz parte do jogo, ele está ali no calor do momento,
mas que no fim das contas é aquele gol assim que eu tenho convicção que o torcedor do Fluminense deve ter ficado extremamente revoltado. Porque se tomar um gol daquele jeito, no fim do jogo, fora de casa, um confronto direto, estava empatado, o Fluminense estava bem no jogo, porra, é difícil, cara. É muito. Eu que não sou tricolor, quando eu vi, eu falei, cara, como os caras devem estar puto agora, bicho. Não, e ficou ruim pro Freitas, porque ele já sai jogando mal no começo, né? Ele faz a primeira lambança, né? Tá, não domina tão legal, vai tirar, deixa a bola curta e a bola vem. O Thiago Silva vem dar um carrinho para tentar limpar ali a barra, ele tem a chance, né? Dá o bico, amigo. Conserta a sua própria bobagem. Aí ele vai e erra de novo. Mas, cara, tem um detalhe desse gol que é... Isso aí todo mundo viu, né? O Freitas errou 2 vezes. Mas eu acho que com essa bola vai para a linha de fundo, o Thiago Silva tinha que ter chegado mais firme ali, cara. Não era para ter deixado aquele cruzamento passar. É uma bola que estava quase saindo, se ele chega ou num carrinho, ou chega mesmo colocando o pé na bola, mais firme, não tinha muito espaço para o cara cruzar. Mas eu acho que ele não acreditou tanto que o Carlos Eduardo fosse chegar cruzando, e ele acabou dando um espaço onde não tinha, né? Aquela bola passou e saiu o gol do Negueba lá dentro. Claro, não é falha não é o do Thiago Silva, não é o Thiago Silva o culpado, né? O Freitas erra 2 vezes na mesma jogada, mas eu achei que dava para ele ter travado aquele cruzamento ali na linha de fundo se ele chega um pouquinho mais firme. Só para não deixar passar, o primeiro gol também é falha do Fluminense. Samuel Xavier tem essa bola no pé, vai tentar um toque por dentro no Acosta, o passe vem meio que na dividida, e vem uma bola nas costas do próprio Samuel Xavier, cruzamento e gol. Então é uma bola que o Fluminense tinha nos pés, nos dois gols o Fluminense tinha essa bola nos pés, a saída de bola, acabou errando um passe e sofreu o gol do Mirassol. É verdade, e é engraçado que no primeiro gol, muita gente eu vi nas redes sociais falando do René. Ah, mas olha onde é que estava o René. Porra, era o momento em que o Fluminense está saindo. Quando você erra o passe nessa saída, você gera o contra-ataque, é difícil. E o cara que faz o gol ali, tudo bem, o René podia vir junto, mas ele faz no meio da zaga, no meio ali. Exatamente. O Freitas podia ter chegado junto também. Então o Freitas ficou preocupado com o cara da frente, o cruzamento foi um pouquinho para trás e ele acaba não chegando junto. Mas eu acho que o principal é isso. O Fluminense tinha essa bola nos pés, errou o passe na saída, e aí o Mirassol, que a gente falou, da organização, sabe o que faz, velocidade por um lado e tem o ponta do lado oposto chegando dentro da área para finalizar. É isso aí, uma característica bem forte desse time do Mirassol. Agora sim, eu sei que vocês querem a polêmica, tá todo mundo falando disso. Vini Show, a gente tem aí o lance, e Conrado Santana, eu já sei a sua opinião, pois eu vi você expondo ela em uma rede social sua, acho que fala no X. Mas esse lance, cara, eu confesso a você que eu tô na dúvida, e se eu tivesse que... estava em cima, ele viu... Se eu tivesse que tomar uma decisão, porra, eu não tô convicto que eu daria o pênalti, que eu daria a falta. Eu até deletei lá, primeiro que fica todo mundo falando, às vezes eu fico respondendo, eu falei, cara, eu preciso focar aqui no jogo. Mas pelo menos me mostrou, que aí não foi só torcedor tricolor, que, assim, eu mantenho minha opinião, tá? Para mim, o Canóbio, a gente vai passar aí de novo, independente se o cara pisou na bola ou não, ele dá um totozinho e termina de derrubar o jogador. Não é porque o cara pisa na bola que você pode chutar a perna do jogador adversário. E o Canóbio chuta a perna do jogador adversário. Isso aconteceu. Agora, a minha dúvida, ó, o cara, tudo bem que ele tá pisando, mas ó, toma, ele deu ali no tornozelo do cara. Foi tão forte, não foi? Mas ele desequilibra. Se de repente não toma o totó, às vezes ele cai com o pé em cima da bola, tenta se equilibrar, enfim, não dá para saber. Agora, o que me fez repensar, né? Por exemplo, você tem essa opinião, vi um monte de gente dando opiniões contrárias à minha. Então, de repente, não era lance para VAR, e eu achei que era. Então, de repente, entendi. Isso aí eu posso... Porque se é um lance duvidoso, eu acho uma coisa, você acha outra. Assim, na minha cabeça, a falta é clara. Eu acho que o Canóbio dá um totozinho ali no pé de apoio, no tornozelo, e de novo, não é porque o cara... Eu nunca vi essa regra. Se o cara pisa na bola, você pode chutar ele? Para mim, não faz sentido. Mas se de repente ele já estava caindo, o toque foi leve demais, às vezes não era para o VAR, né? E aí o que acontece muito do juiz, né? Que estava muito na cara e acabou não vendo, né? Precisando do auxílio do VAR. Mas um lance polêmico, principalmente porque o gol do Mirassol saiu exatamente depois, né? Exatamente depois. Anulou o gol do Fluminense, a bola saiu, gol do Mirassol. Cara, assim, eu vejo
Eu não tô brigando com a imagem. Eu vejo que realmente tem o toque do Canóbio, e é isso que me faz ter a dúvida de, porra, se eu fosse o árbitro de marcar a falta ou não. Mas assim, o que eu penso, quando o jogador do Mirassol ele tenta dominar já ajeitando e ele tropeça na bola, mesmo que o Canóbio, se o Canóbio não tivesse ali, o jogador do Mirassol ele cairia. E aí eu não sei se a posse de bola permaneceria com o Mirassol. Eu acho que alguém do Fluminense poderia roubar a bola e gerar o contra-ataque dessa mesma maneira. Só que eu também entendo esse teu argumento de que mesmo quando o cara tá caindo, tem o toque. Esse que tem o toque é inegável. Mas o que mais me incomoda nesse lance, é o fato do árbitro estar perto, ele manda seguir com uma baita de uma convicção, porque ele sabe que quando a jogada parar, se de fato acontecer algum lance como aconteceu o gol, ele vai ter a possibilidade de rever e de decidir e de mudar de opinião se ele quiser mudar de opinião. Eu também acho que era um lance para revisão, até porque isso foi o início de uma jogada que gerou um gol. Só que é aquele assunto que a gente está sempre falando. Os árbitros eles não apitam mais com o que eles pensam. Eles apitam, eu vou deixar aqui rodar e se tiver que mudar de opinião, o VAR vai me chamar, eu vou mudar de opinião. E aí, porra, a gente perde muito tempo com isso, cara. Perde o dinamismo todo do jogo. E aí a gente fica aqui. Agora, ao invés da gente estar falando do jogo, a gente podia estar falando de alguém individualmente, a gente está falando mais uma vez da arbitragem. Só um detalhe que eu vejo em vários lances assim, né? Muitas vezes algumas pessoas têm um argumento de, cara, mas o juiz estava ali na cara, ele viu, e enfim, então o VAR não tem que entrar. Cara, para mim isso não faz sentido. Por exemplo, a gente acabou de passar o carrinho do Alan do Palmeiras no cara do São Paulo. Acho que foi unanimidade essa. Acho que eu não vi ninguém falando que não foi, tirando o Abel Ferreira, que não foi pênalti. E o juiz estava na cara, o juiz viu, e o juiz foi veemente, falou, exato, vai, o Ramon Abate Abel falou, vai. E aí, o VAR não tem que entrar? O VAR tá justamente para isso. O cara viu errado, amigo, julgou errado, sei lá, amigo. Você chama ele e fala, não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que esse argumento, eu acho que a gente pode usar esse argumento para falar, estava na cara do juiz, então o erro dele é maior ainda. Olha só como o juiz errou na cara dele. Agora, o VAR não pode chamar porque o juiz estava perto? Eu não entendo isso. Eu acho que se houve o erro grave, o VAR tem que chamar. Acho que é aí que está a questão. Tem que ter o erro claro, né? O erro grave. Mas, enfim, é um lance realmente difícil, né? Eu achava, sinceramente, que não era tão difícil, mas vendo as opiniões, várias opiniões contrárias, eu tenho que dar o braço a torcer. Então, é um lance que realmente causa dúvida. É difícil, cara. É bem difícil mesmo, porque, porra, você tem várias situações, e aí se a gente parar para ver, se quiser, vamos pegar alguns exemplos. A gente vai ter vários exemplos de que o árbitro vai marcar falta, de que o mesmo árbitro não vai marcar essa falta. Enfim, a arbitragem brasileira... Isso aí é o que é da regra do VAR, né? Eu sempre fui um pouquinho, não contra, mas eu acho que tinha que ter um limite menor de onde a falta foi cometida para onde foi o gol, né? Porque realmente, faltas assim, vamos fingir aqui que foi falta, tá? Que todo mundo concorda com isso. Cara, mas foram várias faltas assim que às vezes o juiz deixa passar durante o jogo, mas nem sempre sai gol. Mas não foi imediatamente que saiu o gol. Eu acho que devia ser algo mais ou próximo da área, ou o último passe antes do gol, sei lá, porque ficar voltando toda hora. A gente já viu casos chatos que ou demora ou tem alguma decisão difícil. Teve agora recente, eu acho que no jogo do Corinthians, se não me engano, e aí você fica voltando, a gente fica debatendo uma faltinha de meio campo, no final das contas, mesmo que depois, obviamente, tenha tido um gol. Mas, enfim, eu acho que independente disso, o primeiro tempo do Fluminense ali teve um bom começo, mas já o segundo, com as substituições, caiu muito. Santi Moreno também entrou mal, meu amigo. Nossa meu amigo, eu acho que ele não estava acertando nem lateral se pedisse ele para bater. Foi difícil, cara, o jogo do Santi Moreno hoje. E quem contrastou com isso, pelo menos para mim, teve aquele chute que foi na lua, mas o Soteldo, pelo menos, ele teve mais desenvoltura, né? Eu achei que ele conseguiu ter mais sucesso, por exemplo, nos dribles. Sim. Quando ele foi para dentro, ele conseguiu. O gol que sai do escanteio foi ele que consegue a jogada na linha de fundo, né? Que ele corta para lá, na hora do cruzamento, sai o escanteio. Aí uma jogada ensaiada legal do Fluminense, né? Essa bola cobrada para fora para o Lúcio Acosta. Ele cruza no segundo pau. Acho que foi até o Reinaldo que acaba cabeceando para dentro, mas enfim, tinha alguém do Fluminense chegando. E aí sai o gol do Martinelli. Claramente uma jogada desenhada ali que funcionou bem.
Mas já entrou melhor o Soteldo, tô contigo. Ainda falta. Para ele converter o torcedor tricolor, falta bastante. Mas eu acho que já foi uma melhora. Eu acho que agora, se ele respirar um pouquinho mais forte, a galera vai entender, não vai mais vaiar, entendeu? Então agora ele tá liberado a respirar. Tá liberado a respirar um pouquinho mais forte. Beber água, pode beber água e respirar. Isso. Pode dar um trotezinho, agora não precisa ser aquela intensidade o tempo todo. Mas tomara, cara, tomara que a gente brinca aqui, mas tomara que o Soteldo consiga reencontrar o bom momento que ele já viveu em outros clubes, aqui no Rio de Janeiro também, aqui no Fluminense. Passamos a régua, então, em Flusão. Agora a gente vai falar de Flamengo, antes de falar de seleção brasileira, porque a gente tem uma arte que a gente até mostrar na segunda-feira, mas como segunda-feira o programa foi muito cheio, a gente até optou por deixar para essa semana, até porque a gente já sabia que teria data FIFA. Então nós temos aí as sequências de Flamengo e Palmeiras, tá? São os 7 próximos jogos desses dois times. Do Flamengo, a gente tem, lembrando, né? É só agora depois da data FIFA. Flamengo tem o Botafogo, depois o Palmeiras em casa, Botafogo fora, Fortaleza fora, Sport em casa, São Paulo fora, Santos em casa e o Fluminense, que vai ser no Maracanã. O Palmeiras tem o Juventude em casa, o Bragantino em casa, aí pega o Flamengo fora, isso porque esse jogo contra o Juventude aqui, gente, não se espantem, tá? É o jogo atrasado, um dos jogos atrasados que o Palmeiras tem a fazer. Aí pega o Flamengo depois fora de casa, o Cruzeiro em casa, essa sequência aqui do Palmeiras também tá bem interessante. O Juventude, mais uma vez, fora de casa, só que esse jogo aqui válido pelo retorno. O Santos em casa e o Mirassol, rapaz. O Mirassol fora de casa lá em São Paulo. Conrado, assim, dá pra gente determinar quem tem a vida menos complicada, porque eu acho que mais fácil é um pouco complicado para falar, porque a sequência dos dois ela é bem difícil, né, dos dois. Cara, Campeonato Brasileiro não tem dessa. É difícil você pegar uma sequência fácil. É difícil. Mas tem uma questão aí, que para o Palmeiras tá pior, na minha opinião. Estamos ali, né? Flamengo e Palmeiras, né? E Palmeiras, óbvio, pega o Flamengo. Depois desse jogo, tem Libertadores. Ou seja, lá na linha do Flamengo, vem o Fortaleza. Aquele jogo do Fortaleza é entre os jogos da Libertadores. Racing. Então, você vai entrar um Racing ali antes do Fortaleza e um Racing depois do Fortaleza. O Palmeiras vai ter o Cruzeiro entre LDU e LDU. Aí é mais difícil. É um time que está brigando, inclusive, pela liderança com você também. Pode estar chegando nesse jogo podendo ser líder. Vai saber o que vai acontecer. Então, o Palmeiras tem essa questão aí, que o jogo entre o confronto das quartas de final da Libertadores é o Cruzeiro. Já o do Flamengo é o Fortaleza, mesmo fora de casa, mas, obviamente, hoje o Fortaleza é um adversário mais fraco. Falei quartas, né? Semifinal. Semifinal da Libertadores. Então, hoje, nessa questão aí, eu acho que tem uma leve vantagem para o Flamengo, que, além de tudo, pega o Palmeiras em casa. Talvez essa seja a grande chance do Flamengo de ou se aproximar da liderança, dependendo do que o Palmeiras fizer nesses jogos atrasados, ou então até mesmo passar, não acredito que vai acontecer, mas pelo menos ficar ali muito próximo do Palmeiras, porque senão depois as coisas vão ficar muito complicadas pela frente. E assim, aí queria só um contraponto, porque eu acho que a gente também concorda que o adversário do Flamengo, por exemplo, o Racing, é um time bem mais complicado de se enfrentar do que a LDU, né? E o Palmeiras tem a vantagem de decidir dentro de casa. Então, o primeiro jogo do Palmeiras... Ô, Vini, volta aí, por favor, com essa sequência aí. Vai ser na altitude, né? Vai ser na altitude. Sim. Você não acha... Você não acha que o Palmeiras, por exemplo... E aí a gente vai falar aqui de suposição, tá? Mas... pelo adversário ser um pouco mais frágil, e aí eu tô sendo muito sincero, por mais que eu não queira que isso seja verdade, mas eu acho que o Palmeiras tem grande chance de, no primeiro confronto, mesmo na altitude, já ganhar, já abrir uns 2 gols de vantagem. E eu acho que se isso acontecer, eu acho que tem chance do Abel Ferreira de mandar o time principal contra o Cruzeiro e preservar um outro contra a LDU. Você acha que eu tô viajando muito?
Eu acho. Eu acho assim, eu acho que é possível. Claro, o Palmeiras fazer 2-0 na LDU mesmo na altitude. A gente viu o que fez contra o River Plate. Poderia ter feito isso no River Plate. Acabou não acontecendo, mas enfim, jogou muito bem. Enfim, mas eu acho que na altitude ali contra a LDU vai ser difícil. Mas eu acho que mesmo que faça 2-0, o foco ainda vai estar na volta. Não é a semifinal de Libertadores. Você não vai dar mole de, não, agora vou 100% contra o Cruzeiro, com o que sobrar, entre aspas, de jogador, difícil que eu mexo e jogo a volta. Eu acho que não vai ser esse o pensamento. Essa que é a diferença. Eu falei isso pensando no Campeonato Brasileiro, na disputa do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ter um jogo contra o Cruzeiro que o Palmeiras não vai estar 100% da sua energia. E aí é um jogo mais difícil, como o Flamengo também não vai estar 100% da sua energia contra o Fortaleza, por mais que o Felipe Luiz diga que é brasileiro é prioridade, mas vai ser prioridade daquilo. Se o Arrascaeta espirrar antes do Fortaleza, descansa que vai ter a volta contra o Racing. Não tem a menor dúvida disso. Ninguém vai pensar, não, vamos com tudo contra o Fortaleza e depois a gente vê o Racing. Não vai ser assim. Mas, enfim, isso é só teoria, né, gente? Porque agora mesmo o Flamengo era super favorito contra um Bahia todo desfacelado, todo desfalcado, sem vários jogadores titulares, expulsão no começo do jogo, perdeu o jogo. Então não dá para ter certeza de nada disso. Foi só um detalhe mesmo na sequência, que é para a gente lembrar dos jogos da Libertadores que estão no meio ali. E aproveitando esse gancho, Conrad, até para a gente também não se estender muito nesse tema, você acredita num Flamengo e Palmeiras, esse que antecede as semifinais, os dois times com equipes alternativas, preservando alguns jogadores por conta da Libertadores? Não, eu acho que vai ser 100%. É. E aí, até por isso também esse jogo do meio da tabela ali tem um risco maior deles pouparem, até por isso, porque ser um Flamengo e Palmeiras valendo liderança, que provavelmente vai ser assim lá ainda, não tem como, não tem porquê você poupar jogador. A não ser que tenha alguém lesionado, alguém que não seja 100%, alguém com alguma dor diferente, mas senão vai ser 100%, você joga o primeiro da Libertadores, e aí na volta ali contra o Cruzeiro e contra o Fortaleza, esse vai ser o momento de você poupar alguém, se for necessário. Eu também acho que a gente vai ter um Flamengo e Palmeiras sem ser nesse final de semana no outro. Vai ser um jogo daqueles. Eu acho que vai ser jogaço. A gente podia ir nesse jogo, hein? Você vai estar trabalhando, provavelmente? Vou estar trabalhando. Vou trabalhando. Vou tentar ir nesse jogo. Cara, porra, isso vale a pena. E eu tenho, graças a Deus, eu tive sorte de nos últimos anos estar presente, acho que em todos os Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Tanto na arquibancada como trabalhando. E infelizmente estarei em mais um. Acho que desde 2019 eu estou em todos no Maracanã. Então, assim, é motivo de muito orgulho. Espero que eu saia de lá muito feliz, muito contente. Agora sim, a gente passou a régua no Flamengo. Vamos de seleção brasileira, Conrado, porque amanhã a gente tem esse jogo contra a seleção da Coreia do Sul, Brasil que está em Seul. E é claro, né, assim, o Ancelotti levou muitos jogadores da Europa, mas ao que tudo indica, o time que deve começar amanhã é um time muito parecido com o que vem jogando, né? Pelo menos a base, a ideia de jogo é uma ideia semelhante, 4 atacantes, a gente tem aí o Campinho, o Vini Show, para colocar aí, isso, a provável escalação aí, o time do Carlo Ancelotti, com Bento no gol, lembrando, o Alisson tá machucado ainda? Tá, né, Conrado? Sim, o Alisson foi cortado, ele e o Ederson. O Ederson, eu lembro que foi cortado recentemente, o Alisson... E o Alisson não foi nem convocado, né, na original. Eu tava vendo o jogo do Liverpool, cara, ele tava pegando pra caramba e ele se machucou numa defesa, inclusive, que ele fez. Ele caiu de lado pô, um lance completamente comum. Assim, contra o Chelsea, o gol que o Estevão faz já é o goleiro reserva, o Mamardashvili. Exatamente, Mamardashvili, que é bom goleiro também esse cara. Bom goleiro. O Vitinho, provavelmente na lateral direita, a dupla de zaga com Éder Militão, que fez um belíssimo gol pelo Real Madrid recentemente, um petardo de fora da área, Gabriel Magalhães e o Douglas Santos, que me surpreendeu positivamente quando teve. Aí esses dois homens no meio, Casemiro e o Paquetá, e aí o quarteto lá na frente, com o Estevão pelo lado direito, Matheus Cunha um pouco mais centralizado, né? Ou às vezes até, não sei, fazendo uma possível dupla com o Vinícius, se o Vinícius não fizer um falso 9, e o Rodrigo pelo lado esquerdo, o Rodrigo voltando, né, Conrado? Acho que em relação a talento individual ninguém questiona, principalmente do meio para frente. Mas é uma seleção que ainda busca uma identidade, assim como
coletivamente, né, falando. E no final das contas, na verdade, cara, você olhar aí, tem muita mudança pelas lesões. Seja as lesões da última data FIFA, por exemplo, o Vini Júnior não estava. E aí o Militão não estava. Seja por as lesões dessa data FIFA agora. E aí o Gabriel Magalhães está jogando, o Douglas Santos foi também titular, e o Estevão, e o Casemiro também. Então são 4. O resto está mudando todo mundo. Mudou a lateral direita, entrou o Militão, mudou o Bento no gol, e aí o Paquetá, que aí eu acho que é a grande mudança. Se essa realmente foi a escalação, ele está tirando o Bruno Guimarães, que vem sendo titular absoluto, e ele está colocando um Paquetá mais recuado de segundo volante. Isso aí é algo muito interessante para a gente notar, para a gente pensar no que o Carlo Ancelotti visualiza para a seleção brasileira. Fica muito ofensivo, cara. Além dos 4 lá na frente, ainda tem um Paquetá de segundo volante. O Paquetá é um meia, um 10, ele pode jogar como um terceiro, até como um segundo, já jogou, mas assim, não é normal. Joga Casemiro e Paquetá, dupla de volantes. Isso não é o habitual. Então fica um time muito ofensivo. E aí o campinho pode estar meio estranho para algumas pessoas. O Matheus Cunha atrás, o Vini Júnior na frente, não vai ser assim. Cara, contra o Paraguai, o Brasil jogou exatamente assim. O Vinícius Júnior era uma dupla de ataque, tudo bem, ficava os dois por dentro, só que na esquerda era o Martinelli, né? Era uma dupla de ataque, mas quem voltava mais era o Matheus Cunha e o Vinícius Júnior, que ficava mais incomodando a zaga. Então foi bem parecido com esse desenho aí que aconteceu na primeira data FIFA, né? Então vamos ver, né? Foi um primeiro dia de treino, se for essa mesma a escalação, mas eu acho que o que me chama a atenção é isso: o Bruno Guimarães está na reserva e o substituto ser o Paquetá. Fica muito ofensiva a seleção assim. Vamos ver, eu acho que é algo até meio... Eu fico um pouco preocupado, tem que funcionar bem. Eu acho que contra a Argentina... agrada isso. Cara, eu iria de Paquetá no lugar de um dos caras da frente. E o Bruno Guimarães no meio. Por exemplo, contra a Argentina, que a gente tomou um baile, claro que não foi só isso, mas para mim passou muito por um time que tinha um monte de meio-campista e a gente estava jogando com 4 atacantes. Não era o Paquetá, né? Jogou, tô até abrindo aqui, ó, jogou André e Joelinton ainda, os 2 volantes. Mas aí jogou Cunha, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Só trocou o Rafinha aí no lugar do Estevão. E a gente tomou baile no meio-campo, a gente não vê a bola, porque tinha um monte de cara que sabia jogar. Mas enfim, vamos ver, né? Agora agora não é mais Dorival, agora é o Ancelotti, vamos dar uma chance para o cara mostrar o time dele. Claro que o adversário também não vai ser a Argentina, a gente tem que ter isso em mente. Até porque é verdade. E a última vez que enfrentamos Coreia do Sul foi na Copa do Mundo e atropelamos a Coreia do Sul. Me lembro muito bem, eu ainda estava muito iludido com o Hexa naquele momento. Ainda acreditava bastante. Conrad, vendo esses jogadores aí que estão nessa provável escalação, é bom a gente sempre frisar isso. Inclusive, você que está aqui no chat, não esqueça de deixar o seu like aqui na nossa live. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal também, mande a sua mensagem e participa conosco, interaja conosco. Nossas lives são segunda, quartas e quintas, a partir das 7h30 da manhã, aqui no canal do Mundo GV. Então, na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui com muita informação, muita opinião também. Temos inclusive, antes da gente retomar esse assunto de seleção brasileira, temos uma odd especial aí do Vinícius Júnior para marcar a qualquer momento. Tudo bem, ele está vivendo um momento conturbado na vida dele, pediu desculpa, o homem está amando. Talvez amanhã seja o momento dele marcar um gol e sair fazendo um coraçãozinho. Por que não? Pode ser o pedido de desculpa oficial. Entendeu? Levantar uma camisa... Ai, meu Deus! Desculpa, Virgínia. Me perdoe, Virgínia. Putz, ele ia conquistar o Brasil. Esquece. Ele ia... Conrado, as pessoas só iam falar nisso. Ninguém ia falar de jogo, não, cara. O nosso Joga em Casa aqui segunda-feira, o Robson, tenho certeza. Eu ia faltar. Ele ia colocar no roteiro. Ele gosta, cara, esse danado. Mas tá aí, ó, a odd pro gol do Vinícius Júnior é 2,55. Então ele só ia conquistar mais do Brasil se ele levanta a camisa e fala: não, a gente não namorava. Eu tava solteiro. Aí esquece. Aí é a Terceira Guerra Mundial, meu irmão. Aí Léo Dias vai, coitado, Léo Dias vai fazer plantão o dia inteiro. Aí não dá. Vamos para a porta lá da escola de samba da Virgínia. As fãs e os fãs da Virgínia vão para Madrid atrás dele.
Vão ir, meu amigo. O Vinícius Júnior não vai ter paz. Não vai ter paz. Tá bom. Então, ó, vem aqui, abre a câmera do seu celular, aponta aqui pro QR Code da Superbet, que você vai ser direcionado lá pro site aí, lá dentro. Você tem essa odd aqui, mas você também tem outras possibilidades. Então, vai lá, faça sua fezinha com parcimônia, rapaziada. Pelo amor de Deus, não vamos comprometer o nosso dinheiro de pagar conta, de pagar tudo que tem que pagar, não. Por favor, hein? Inclusive, hoje... Aliás, ontem eu estava na Band e, rapaz, o pessoal lá, a galera da Polícia Militar estava lá, muitos policiais foram visitar, né, lá a empresa, que já é algo corriqueiro, e eu precisava sair, cara, e tava todo mundo no hall que eu precisava passar. Eu falei, cara, como é que eu vou passar, irmão? Aí quando eu falei, cara, vou passar, vou ter que ir lá, não vai ter jeito, vou passar no meio deles. Quando eu abri a porta, o primeiro policial já me olhou e falou assim, irmão, boa tarde. Boa tarde. Irmão, boa tarde. Sua pensão tá em dia? Falei, cara, graças a Deus eu não tenho nem filho, irmão. Pode pesquisar meu nome aí, tá tudo limpo. Graças a Deus. Do nada. Mas por um segundo eu pensei, eu falei, caramba, será que eu tenho filho? Será que eu tô pagando pensão? Será? Mas, felizmente, deu tudo certo. Cá estou fazendo o nosso jogo em casa. Bom. Conra, para a gente fechar a seleção brasileira, Vini Show, por gentileza, recoloca aqui a provável escalação, porque eu acho que dessa provável escalação, a gente já tem alguns que estão garantidos na Copa do Mundo. Você tem essa mesma sensação? Se sim, quem para você desses 11 estão garantidos, só não vão se acontecer alguma coisa de lesão ou algo assim extraordinário? Ó, garantidos, tá? Vou falar garantidos, não quase garantidos, eu não vou falar, por exemplo. Vou falar garantidos, que eu boto minha mão no fogo, a não ser que tenha alguma lesão, claro. Militão, Gabriel Magalhães, Casemiro, Paquetá e Vinícius Júnior. Esses eu boto a mão no fogo que eles vão. Agora, Estevão, grande chance. Rodrigo, tem grande chance. Matheus Cunha tá encaminhado, mas tá muito aberto aquilo ali. Vem entra aí, ó. Entra um Igor Jesus no segundo tempo, pum, gol. João Pedro mete 3 lá, ele fica no banco até a Copa, porque ele é banco no Nottingham Forest, tá? Acho que já dificulta. Douglas Santos também, não tem ninguém na lateral esquerda. Faz um jogo bom, faz 2, faz 3, pode ir. Mas, enfim, eu acho que garantidos, Militão, Gabriel Magalhães, Casemiro, Paquetá e Vini Júnior. Esses aí eu tenho certeza que estarão na Copa. Eu tô contigo também. Eu acho que não foge muito disso, não. Vitinho, tu acha que tem boas chances? Não, o Vitinho nem tava nessa convocação, por exemplo. O Wanderson e o Wesley foram cortados. Cara, acho que não só a direita, né? As laterais, elas ainda estão em aberto, né? Sim. Como você falou aí do lado esquerdo, o lado direito também. Vamos ver, vamos torcer para que... Agora, Rodrigo e Estevão tem grande chance, mas é uma posição que tem muita gente boa, entendeu? Se o Rodrigo fica lá no banco, não joga, aí vem o Martinelli tá... mas é banco também, mas sei lá, pega uma sequência boa, enfim, pode acontecer, tem ótimos jogadores aí, então dificulta para esses caras, né? O Luiz Henrique, Luiz Henrique tá dando bem pra caramba, é muito difícil você pensar hoje uma convocação sem Luiz Henrique. Vamos ver, tem mais 2 jogos. Se entrar bem de novo, amigo, é uma pressão que bota nesses caras aí. Vai ser uma pressão. Mas um primeiro tempo, 0-0, Chorros, Coreia do Sul, Rodrigo, mais uma vez, água de salsicha. Pum, vem Luiz Henrique pedalando, parte para cima, gol. Deixa um no chão, finge que vai cruzar, outro no chão, passe, gol. Vai estar todo mundo querendo Luiz Henrique e o próprio Ancelotti também. E o Luiz Henrique, nesse último jogo, entrou bem pra caramba de novo, né? Mais uma vez. Todas as vezes. Eu gosto pra caramba do Luiz Henrique também. E eu vou dizer, eu acho que o Luiz Henrique também tá bem encaminhado. Depois dessa última... Seria meu titular, tá? É mesmo? No lugar do Estevão? Ou do Rodrigo. Seria meu titular. Esse é um bom tema, tá? Esse é um bom tema porque se a gente for para observar só os jogos na seleção brasileira, o Luiz Henrique teve um impacto maior do que esse que a gente falou agora. E, de novo, esses caras, eu acho que tem, por exemplo, o Vinícius Júnior, o cara já foi bola de ouro, né? Eu acho que tem que dar uma insistida a mais. Tem que dar. Tomara que esse cara entregue. Agora, cara, o Rodrigo tá no banco no Real Madrid. Cara, pouca gente é mais fã do Rodrigo do que eu, elogiou mais vezes desde que ele apareceu ali no Santos. Agora, já teve... daqui a pouco o cara faz 100 jogos com a seleção brasileira. Esses caras já tiveram muita chance, amigo. E não renderam. Quem tá chegando, ainda mais perto de uma Copa, e tá indo bem,
tem que ter vantagem. Não pode ter nome nessa hora, principalmente um nome que com a camisa da seleção fez menos. O Rodrigo pode falar que gosta de jogar na esquerda, ele já jogou na esquerda, na direita, no meio, falso 9. Ele nunca foi um craque na seleção brasileira, infelizmente. Tomara que ele seja. Tem qualidade para ser. Eu só estou falando aqui que o Luiz Henrique, se estiver entrando bem, não pode ficar atrás dos caras por nome. Não pode. Ele fez mais na seleção brasileira que Estevão e, recentemente, também o Rodrigo. Então, por mim, o Luiz Henrique é de titular. Tem que ser campo, amiga. Daqui para a Copa tem que ser campo. Claro, se o Neymar aí voltar e estiver bem perto da Copa, a gente vai levar o Neymar, amigo. Agora, os outros, vamos campo. É na hora, momentinho ali, porque, enfim, a gente sabe que são 7 jogos, é rapidinho. Quem estiver jogando bem, vai e faz o seu. É tiro curto, né? E a gente viu, por exemplo, uma Argentina que na última Copa do Mundo começou perdendo para a Arábia e o Scaloni teve peito, teve culhão para mexer o time logo na fase de grupo no segundo jogo. A partir daí, meu amigo, das mexidas dele, a Argentina fez o que fez. Todo mundo viu o que fez. Uma época aí o Savinho estava sendo convocado e o Luiz Henrique não. Que é outra coisa que a gente tem que parar aqui no Brasil, hein? O Guardiola contratou. Meu amigo, eu amo o Guardiola. Para mim, o futebol vai ser estudado pós e antes de Guardiola. Mas ele já contratou mal 1000 vezes. Ele meteu 100 milhões no Grealish. Use esse argumento para o seu amigo que fala o Guardiola quis. Ele meteu 100 milhões de euros no Grealish. Então, não é porque o Savinho joga no Manchester City que, naturalmente, ele está na frente do Luiz Henrique. Não estou falando que o Savinho não é bom de bola. Nem um pouco. Estou falando que esse argumento do Guardiola pediu, cara, é só você olhar todas as vezes que o City contratou alguém. Só contratou craque, que seria titular na seleção brasileira. Não é assim. Ou o Bayern de Munique lá atrás, enfim. O cara não é um gênio que ele acerta em todas. Então, não é porque o Savinho está no City que automaticamente ele fica na frente do Luiz Henrique. Já aconteceu isso. Agora, felizmente, já não é mais o caso. Eu tô contigo nessa também. E eu concordo com você. Eu acho que para a Copa do Mundo tem que ser quem estiver no melhor momento. E quem estiver tendo maior impacto dentro da seleção. Não adianta. A gente não pode ir, não, mas porque no Real Madrid ele faz isso, porque no City ele faz isso. Não, ele ganhou a Premier League com o Chelsea, dane-se. Eu quero saber o que ele faz com a camisa da seleção brasileira. Eu quero ver se ele pagou com a seleção brasileira, se ele não sente a pressão da camisa da seleção brasileira. De resto aí, porra, a gente já tá saturado já de ver. Eu já vi Vinícius Júnior fazendo 2 gols em 2 finais de Champions aí, 1 gol em cada uma, mas na seleção ainda, infelizmente, não rendeu. Ô, Vinícius, você tá demorando muito. Vamos de acréscimos, vamos. Esse tema, a fala do Conrado do Luiz Henrique, desculpa, tá, Vinícius? Minha grosseria foi um pouco rude, confesso, mas é porque eu tô muito de acordo com ele e eu acho que muitas dessas coisas acontecem aqui na nossa seleção, cara. E não é de hoje, não é só agora, não, mas já acontece há muito tempo. O Vini foi legal com a gente, ele gostou do papo, ele não cortou a gente, ele deixou a gente terminar. Obrigado, tá? Obrigado. Não, estava entretido aqui. Eu concordando aqui, conversando, falando junto com o chat. Segredo? Não fala mais. Tava realmente entretido aqui com... Então, beleza. Valeu, então, galera. Fechou? Não, mas os acréscimos, rapaziada. Do nada ele vem, nem se explica. Tava calado por quê, pô? Tá rolando disse-me-disse, um tititi, um papapá. Aí, até se tirou, cara, o negócio. Tá nervoso. Vinícius. Esse assunto deve ser bom, ele tá nervoso. Porra, cara, pra ele não conseguir... Aí, ó. Ele pelo menos colocou arte, ele só se tirou. Vinícius, você vai voltar, Vinícius? A gente fala, vai. Se ele não for voltar... Mas deu certo, agora foi. Boa, garoto. É que o Textor tinha falado que... Deu uma entrevista aí recente que os jogadores que queriam sair, né? A debandada, vários jogadores saindo, principalmente titulares, que todo mundo quis sair e é difícil segurar um time depois que é campeão. E o Rafael tem papas na língua. Conhece o Rafael? O Rafael sai falando, amigo. O Rafael sai falando, não tem essa. Tem que apertar o botão nele, senão ele sai falando mais do que deve. Mas por isso que eu gosto dele pra caramba. Aí ele já falou, nada disso. O Igor Jesus me falou que não queria sair, não. Por isso que a gente tá com isso daí. Boa, Conrado. E assim, para quem não viu, inclusive, o último episódio do canal do Lucas Tilt,
que o Rafael convidado, porra, bom pra cacete, mas muito. Eu só vi uns cortes, ele é engraçado. Meu irmão, eu não posso. Todo vídeo que sai eu assisto inteiro, porque é muito bom. É muito bom mesmo. O canal do Tilt tá de parabéns. E com o Rafael foi muito bom. Ele e o Fábio, porra, eu não sabia que o Fábio era tão desenrolado assim, o irmão dele, pra quem não sabe, né? O irmão gêmeo dele. Cara, o Fábio é muito mais na dele, né? Muito, mas assim, mesmo o moleque gasta, zoa pra caramba, tá ligado? Porra, eu gostei, eu achei muito maneiro, cara. Eu já era fã deles, depois então fiquei ainda mais. Mas enfim, vamos lá, Conrado. Dito você isso, é time quem? Não tem por que o Rafael mentir sobre isso. Eu acredito, pelo menos na questão do Igor Jesus, não vou acreditar sobre todos, mas eu acredito no que o Rafael está falando. Eu acho que não teria por que ele entrar numa dessa e mentir sobre um cara. Enfim, mas eu entendo também o texto, né? Às vezes ele não quis dizer 100% dos jogadores, a maioria realmente, os caras querem ir para a Europa. E uma coisa que ele falou é verdade. Muito dos títulos e do ano espetacular do Botafogo teve a ver com essa parceria e a promessa que o Textor fez para trazer grandes jogadores. Luiz Henrique não teria voltado, o Almada não teria voltado, só para ficar em dois aí, os dois principais, na minha opinião. Não teriam vindo para o Botafogo se não tivesse essa ponte quase que garantida para os caras poderem ir para lá depois. Então isso ajudou bastante. Então não é que ele mentiu completamente. De repente o Igor Jesus não foi bem assim. Você é a exceção, né? Cara, porque o Igor Jesus, a gente tá falando de seleção, né? O Igor Jesus, ele foi para um time que tem o Chris Woods, que tá metendo muito gol há 2, 3 temporadas. Então ele foi para um time ser reserva. Ele tá na reserva. Claro que ele pode virar titular, pode acontecer alguma coisa com o Chris Woods, enfim, ele ganhar a vaga. Mas assim, é diferente de você ir para um time que, igual o João Pedro. O João Pedro foi pro Chelsea sabendo que vai ser titular. É diferente, ó, tá com problema ali na camisa 9. O Nottingham Forest não. Então, por isso, de repente, ele pode ter falado, cara, não quero ir não, meu irmão, tô bem aqui, tô sendo convocado aqui, pensando em Copa do Mundo, ele pode ter pensado nisso. Então, eu sou Tim Rafael, em qualquer... Ele conta texto, qualquer que for o assunto, eu sou Tim Rafael. Porra, eu tô contigo nessa, até porque o Textor, esse ano ele ficou devendo muito. Esse ano não foi legal o que ele fez, não. Esse ano ele deu mole, esse ano ele marolou, como diriam alguns aqui no Rio de Janeiro. Marolou nosso amigo John Textor. Bom, Conrad, acho que finalizamos, né? Pagamos tudo que tinha que pagar. É isso. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo, meu amigo, e toda a galera que sempre chega junto com a gente. É isso, a rapaziada que está aí no chat também, obrigado. Hoje acabou que a gente não leu muito, porque a gente foi nessa toada mesmo do bate-papo, dessa resenha, e quando eu olhei já tem quase 1 hora de live ali. Hoje, inclusive, é um dos dias mais longos da nossa live aqui. Já agradecendo a todos que chegaram junto aí, que mandaram a mensagem também, que deixaram like. Muito obrigado. E, rapaziada, estaremos de volta na segunda-feira, 7h30 da manhã, com tudo sobre o que passou no final de semana. Não teremos muitos jogos, né? Teremos alguns jogos aí atrasados do Campeonato Brasileiro. A seleção joga na sexta, mas vai jogar na terça, então vai ser um pré-jogo da seleção brasileira. Já vamos começar a aquecer também o retorno do Brasileirão, que teremos a partir da quarta-feira. E muita opinião. E, claro, né? Sempre vai ter aquele momentinho da fofoca. Vai que até lá o Vinícius Júnior... Então, a seleção vai render, vai ter muito papo segunda, vai ter muito papo. Com certeza, irmão. Obrigado, tá? Uma boa quinta, boa sexta também, bom final de semana para você. Segunda-feira estaremos aqui, tá, irmão? Um abraço. Valeu, até a próxima. Beijão, até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até segunda, 7h30 da manhã, segunda-feira. Vini Show, tchau, tchau, Vini Show.